Existem dias em que a fé parece pesada. Dias em que a oração parece não ultrapassar o teto. Dias em que a motivação evapora, a esperança diminui e até as promessas que antes traziam força parecem distantes. Se você já enfrentou esse tipo de momento, então precisa entender como John Wesley orava quando o desânimo batia à porta. Porque sim, ele enfrentou períodos de profunda frustração espiritual, dúvidas internas, críticas intensas e sensação de fracasso. E ainda assim não desistiu. O que sustentava sua alma não era emoção constante, era estrutura espiritual. Antes de qualquer método, você precisa compreender uma verdade fundamental. Wesley não negava o desânimo. Ele não fingia força quando estava fraco. Ele reconhecia a condição real do coração. E isso é o primeiro passo. Muitas pessoas tentam orar mascarando sentimentos, usando palavras corretas enquanto escondem frustração. Wesley fazia o oposto. Ele começava reconhecendo a própria fraqueza. Nos dias em que se sentia espiritualmente frio, ele não começava exaltando sua própria fé. Ele começava confessando sua necessidade. Sua oração frequentemente iniciava com humildade radical, reconhecendo dependência total de Deus. Porque ele entendia algo profundo. O desânimo revela onde estamos tentando sustentar a vida espiritual com nossas próprias forças. Então aqui está o primeiro princípio. Comece admitindo. Não comece tentando impressionar Deus com eloquência. Comece dizendo a verdade. Estou cansado. Estou desanimado. Estou confuso. A oração que cura começa com sinceridade, mas Wesley não parava na confissão. Ele estruturava a oração em 3 movimentos claros: reconhecimento, lembrança e entrega. Reconhecimento da fraqueza, lembrança das promessas, entrega da vontade. Depois de admitir seu estado, ele trazia à memória as promessas bíblicas. E aqui está algo decisivo. Ele não dependia da emoção do momento para lembrar da verdade. Ele já tinha as escrituras internalizadas. Quando o coração oscilava, a mente lembrava. Ele recitava textos sobre fidelidade divina, graça sustentadora, perseverança dos santos. Não como repetição mecânica, mas como âncora. Isso nos ensina algo poderoso. Nos dias de desânimo, você não precisa de novas revelações. Você precisa relembrar verdades antigas. O problema não é falta de informação, é falta de ancoragem. Wesley entendia que o coração humano é instável, por isso ele treinava sua mente diariamente com a palavra. Assim, quando o desânimo vinha, havia estrutura interna para sustentar. Agora preste atenção no próximo passo, porque ele muda tudo. Depois de reconhecer e lembrar, ele entregava novamente sua vontade. Ele dizia em essência: mesmo que eu não sinta, eu confio. Mesmo que eu não veja resultado imediato, eu permaneço. Isso é maturidade espiritual. Fé que não depende de sensação, mas de convicção. Talvez você esteja pensando: mas e quando a oração parece seca? Wesley também enfrentou isso. Ele passou por períodos em que não sentia consolo imediato. E o que ele fazia? Ele mantinha a disciplina, porque ele acreditava que fidelidade diária precede renovação interior. Aqui está um modelo prático inspirado nele, para você aplicar nos seus dias difíceis. Primeiro, escolha um lugar específico, mesmo que simples. A consistência do ambiente ajuda a mente a entrar em postura de oração. Segundo, comece com confissão honesta do estado emocional. Terceiro, leia em voz alta um texto bíblico, previamente escolhido para momentos de fraqueza. Pode ser um salmo de confiança, pode ser uma promessa sobre perseverança. Quarto, transforme o texto em oração pessoal. Se o versículo diz que Deus é refúgio, diga: Tu és meu refúgio hoje. Quinto, finalize reafirmando o compromisso, mesmo sem sentir entusiasmo. Agora entenda algo essencial. O desânimo não é prova de fracasso espiritual. É parte da jornada. O problema não é sentir fraqueza. O problema é abandonar a disciplina quando ela chega. Wesley enfrentou rejeição pública. Foi criticado dentro e fora da igreja. Foi mal interpretado. Enfrentou resistência até de pessoas próximas. Mas ele mantinha o ritmo da oração. Não porque sempre sentia vontade, mas porque sabia que a perseverança
produz estabilidade. Existe um momento na caminhada em que você percebe que oração não é apenas resposta emocional, é alinhamento contínuo. O que sustentou Wesley não foi a ausência de desânimo, foi a decisão de orar mesmo quando a alma estava abatida. Ele não esperava o coração melhorar para buscar a Deus. Ele buscava a Deus para que o coração fosse fortalecido. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, cansado, questionando, sem aquela chama intensa que já teve. Então ore assim, com honestidade, com lembrança das promessas e com entrega renovada. Não espere sentir primeiro. Ore primeiro. E eu quero transformar isso em ação prática agora. Se você está enfrentando um período difícil, escreva nos comentários: eu escolho orar mesmo no desânimo. Deixe seu like para que mais pessoas encontrem direção espiritual em momentos de fraqueza. E inscreva-se no canal, porque no final, não é a ausência de tempestades que define maturidade. É a decisão de continuar orando no meio delas. Existem momentos em que o desânimo não é apenas um sentimento passageiro, mas uma estação inteira. Dias que viram semanas, semanas que parecem meses. A fé não desaparece completamente, mas perde o brilho. A motivação não some, mas enfraquece. E é exatamente nesse tipo de cenário que a disciplina espiritual de John Wesley se torna mais relevante do que nunca. Porque ele não aprendeu a orar apenas nos dias de vitória. Ele aprendeu a orar no fundo do vale. E aqui precisamos aprofundar algo que poucos entendem. O desânimo espiritual muitas vezes não nasce da ausência de Deus, mas do excesso de expectativa humana. Wesley enfrentou isso repetidas vezes. Ele pregava com fervor e, em alguns lugares, via pouco resultado imediato. Ele esperava transformação rápida e encontrava resistência. Ele investia energia e recebia críticas. O coração humano, quando cria expectativas rígidas, tende a se frustrar quando o cenário não corresponde. Nos dias em que isso acontecia, ele não corria para distrações, ele corria para o quarto de oração. Mas como exatamente ele estruturava essa oração profunda? Não era improviso emocional, era construção consciente. Primeiro movimento: esvaziamento do orgulho ferido. Quando somos criticados ou ignorados, nosso ego reage antes da nossa fé. Wesley sabia disso. Então ele começava examinando o próprio coração. Há orgulho aqui? Estou buscando aprovação ou fidelidade? Esse tipo de pergunta não é confortável, mas é libertador. Porque muitas vezes o desânimo não vem do fracasso real, mas do orgulho ferido. Talvez hoje o seu desânimo não seja falta de capacidade, mas excesso de comparação. Talvez não seja ausência de propósito, mas expectativa desalinhada. Wesley aprendia a ajustar o coração antes de pedir mudança nas circunstâncias. Segundo movimento, retorno à soberania divina. Ele reafirmava que Deus governa mesmo quando os resultados são invisíveis. Isso é essencial. O desânimo cresce quando acreditamos que tudo depende de nós. A paz cresce quando lembramos que somos instrumentos, não a fonte. Em suas orações, ele frequentemente reafirmava confiança no caráter de Deus, não apenas em promessas isoladas, mas no caráter. Fidelidade, justiça, misericórdia, constância. Quando você ancora sua fé no caráter imutável de Deus, a instabilidade das circunstâncias perde poder. Agora vamos mais fundo ainda. Wesley entendia que emoções seguem foco. Se você concentra a atenção apenas no que deu errado, o desânimo cresce. Se você direciona a atenção para a fidelidade passada de Deus, a esperança reacende. Por isso ele praticava gratidão intencional, mesmo em períodos difíceis. Ele lembrava momentos em que já havia sido sustentado antes. Isso criava perspectiva, que aqui está um exercício prático inspirado nele para dias de abatimento profundo. Pegue papel e escreva 3 momentos da sua vida em que você claramente percebeu a intervenção de Deus. Não importa se foram grandes ou pequenos, relembre detalhes. Ore agradecendo especificamente por cada um. Isso reconfigura o foco mental, mas Wesley não se limitava à reflexão interna. Ele também buscava comunhão. Quando estava desanimado, ele não se isolava completamente.
Ele conversava com irmãos de confiança, compartilhava lutas e orava junto. Ele acreditava que a fé comunitária fortalece a fé individual. Isso é crucial hoje. O desânimo cresce no isolamento. A esperança se fortalece na comunhão. Agora imagine a seguinte estrutura de oração para aplicar quando o peso estiver grande demais. Comece declarando honestamente seu estado. Não edite suas palavras para parecer espiritual. Diga exatamente o que sente. Depois confesse qualquer atitude que esteja ampliando o desânimo. Comparação, impaciência, orgulho, medo. Em seguida, leia um trecho bíblico em voz alta. Não apenas mentalmente. A voz ativa o corpo inteiro na oração. Transforme cada frase em declaração pessoal. Depois agradeça por pelo menos 3 evidências da fidelidade divina no passado. Por fim, reafirme compromisso. Mesmo assim, permanecerei fiel. Essa última parte é decisiva, porque o desânimo tenta negociar permanência. Ele sussurra: espere melhorar para continuar. Mas maturidade espiritual diz: continuo mesmo sem melhora imediata. Houve períodos na vida de Wesley em que ele questionou a eficácia de seu próprio ministério. Ele chegou a escrever sobre momentos de frieza interior. Isso nos mostra algo poderoso. Gigantes espirituais também enfrentam sombras internas, mas a diferença está na resposta. Ele não dramatizava a fraqueza. Ele a levava à presença de Deus repetidamente e repetidamente. Existe algo profundamente transformador na repetição fiel. Não é a intensidade de uma única oração que muda estações. É a constância de muitas. Talvez você esteja esperando uma experiência extraordinária que elimine o desânimo de uma vez. Wesley não buscava atalhos emocionais. Ele buscava estabilidade progressiva. Agora preste atenção neste ponto, porque ele pode mudar sua forma de orar. Wesley frequentemente incluía em suas orações um pedido específico por pureza de intenção. Ele pedia que Deus purificasse seus motivos, porque ele sabia que o desânimo muitas vezes nasce quando nossos objetivos estão misturados com ambição pessoal. Quando o foco volta a ser fidelidade e não reconhecimento, o peso diminui. O desânimo não é um sinal para parar, é um convite para aprofundar. Quando tudo parece fácil, nossa oração pode se tornar superficial. Quando enfrentamos resistência interna ou externa, somos forçados a buscar mais profundamente. Wesley atravessou críticas, perseguições, frustrações e períodos de aridez espiritual. Mas ele manteve um padrão: orar antes de reagir, orar antes de decidir, orar antes de desistir. Imagine o impacto disso na sua rotina. Antes de enviar aquela mensagem impulsiva, orar. Antes de tomar decisão precipitada, orar. Antes de concluir que nada está funcionando, orar. Não como ritual vazio, mas como alinhamento real. E talvez o que você mais precise ouvir agora seja isto: o desânimo não define sua identidade espiritual. Ele é uma condição temporária, não um diagnóstico permanente. Mas a forma como você responde a ele pode definir seu crescimento. Então eu quero que você transforme esse momento em decisão prática. Se você está atravessando uma estação difícil, escreva nos comentários: eu não vou desistir. Deixe seu like para que esta mensagem alcance alguém que está em silêncio, lutando por dentro. E inscreva-se no canal, porque vamos aprofundar nas palavras específicas que podem compor uma oração estruturada para dias de crise intensa, quase como um roteiro que você poderá usar sempre que o coração estiver pesado. Porque no final, não é o dia de entusiasmo que constrói maturidade. É o dia de desânimo enfrentado com oração perseverante. Existe um ponto na caminhada espiritual em que o desânimo deixa de ser apenas tristeza passageira e se torna uma névoa persistente. Você acorda e ela ainda está lá. Você ora e parece que as palavras caem no chão. Você lê e não sente impacto imediato. É exatamente nesse tipo de estação que a disciplina de John Wesley se revela mais profunda do que muitos imaginam, porque ele não apenas orava quando havia consolo. Ele orava até que a luz voltasse. E aqui precisamos tocar em algo sensível. Há dias em que a fé parece mecânica. Você faz o que sempre fez, mas sem o mesmo fervor.
Muitos interpretam isso como retrocesso espiritual. Wesley não interpretava assim. Ele entendia que a vida espiritual tem ritmos e que a constância protege o coração durante os ciclos de baixa intensidade emocional. Ele não baseava sua segurança na sensação do momento, mas no compromisso contínuo. Quando enfrentava períodos de frieza ou cansaço, ele não mudava radicalmente sua prática. Ele aprofundava. Ele aumentava o exame interior. Ele reorganizava o foco. Ele perguntava a si mesmo onde estava permitindo distrações excessivas, onde estava permitindo pensamentos negativos crescerem sem confronto, onde estava deixando pequenas concessões acumularem peso. Esse autoexame não era obsessivo, era estratégico. Ele acreditava que o desânimo muitas vezes é amplificado por negligências silenciosas, pequenas distrações diárias que afastam lentamente o coração da centralidade de Deus. Talvez hoje seu desânimo não tenha surgido de uma grande queda, mas de pequenas desconexões acumuladas, excesso de comparação, pouca gratidão, falta de descanso adequado, exposição constante a notícias negativas, conversas que drenam energia, pensamentos repetitivos de fracasso. Wesley aprendia a identificar essas raízes antes de simplesmente pedir que Deus removesse o sintoma. E aqui está uma chave poderosa. Ele tratava o desânimo como um chamado para a reorganização espiritual. Quando a alma estava pesada, ele ajustava 3 áreas fundamentais: tempo, pensamento e comunhão. Primeiro, tempo. Ele revisava sua rotina e reforçava a prioridade da oração. Não como obrigação, mas como reabastecimento. Ele entendia que o que você prioriza molda sua resistência emocional. Segundo, pensamento. Ele confrontava pensamentos automáticos. Se a mente repetia "nada está funcionando", ele respondia com verdade bíblica. Se surgia "não sou capaz", ele reafirmava a dependência da graça. Ele não permitia que a mente se tornasse território sem vigilância. Terceiro, comunhão. Ele buscava conversas que edificassem. Ele compartilhava lutas com pessoas maduras espiritualmente. Ele acreditava que fé compartilhada reduz o peso individual. Agora vamos construir algo extremamente prático para você aplicar. Nos dias de desânimo profundo, ore assim, de forma estruturada e persistente. Comece dizendo: Senhor, reconheço que minha alma está abatida. Não romantize, não minimize, nomeie. Depois diga: mostra-me se há algo que preciso ajustar. Fique alguns minutos em silêncio. Permita que pensamentos surjam. Às vezes o Espírito Santo traz convicções sutis. Em seguida declare: mesmo que eu não sinta alegria agora, escolho confiar. Essa frase é poderosa, porque a fé madura não é dependente de emoção imediata. Depois leia em voz alta um texto de esperança. Não apenas leia, enfatize palavras. Transforme o texto em declaração pessoal. Em seguida, agradeça por algo específico do dia, mesmo que pareça pequeno. Gratidão quebra ciclos de negatividade mental. Finalize dizendo: eu permanecerei. Agora entenda algo decisivo. Wesley não media maturidade espiritual por intensidade emocional, mas por perseverança fiel. Ele sabia que existem dias em que a oração parece árida, mas continuam sendo dias de crescimento invisível. Você já percebeu que raízes crescem no escuro? A árvore não demonstra imediatamente, mas o sistema subterrâneo está sendo fortalecido. Assim também acontece na alma. Há estações em que Deus trabalha mais profundamente na estrutura interna do que na aparência externa. Wesley atravessou rejeições severas. Em alguns lugares foi impedido de pregar, em outros foi criticado por seu estilo. Ele poderia ter interpretado isso como sinal de fracasso, mas escolheu interpretar como oportunidade de aprofundamento. Talvez o que você está vivendo hoje não seja derrota, seja treinamento. Mas treinamento exige resistência. E aqui chegamos a um ponto crucial. O desânimo se alimenta de interpretações negativas automáticas. Se você interpreta toda dificuldade como sinal de abandono, o peso aumenta. Se você interpreta como parte do processo, a perspectiva muda. Wesley mantinha uma visão longa. Ele não avaliava sua caminhada apenas por um dia difícil.
Ele olhava para a trajetória. Talvez você esteja avaliando sua vida espiritual por uma semana ruim. Amplie o horizonte. Lembre-se do que Deus já construiu em você ao longo dos anos. Agora imagine aplicar isso de forma consistente por meses. Em vez de reagir emocionalmente a cada oscilação, você responder com estrutura. Em vez de desistir em cada estação difícil, você aprofundar. Isso transforma pessoas comuns em líderes espiritualmente estáveis. E aqui está o clímax desta jornada. O segredo não é eliminar o desânimo da sua vida. É aprender a atravessá-lo sem perder o ritmo espiritual. Wesley não orava apenas para sentir alívio. Ele orava para permanecer fiel. E muitas vezes, o alívio vinha depois da fidelidade persistente. Talvez a luz ainda não tenha voltado completamente para você. Mas continue orando. Continue declarando verdade. Continue ajustando o coração. Continue buscando comunhão. Continue perseverando. Porque há algo que o desânimo não suporta. Constância. Se você permanece, ele enfraquece. Se você persiste, ele perde força. Se você ora mesmo sem sentir, sua estrutura interior se fortalece. E agora eu quero que você transforme isso em decisão concreta. Escreva nos comentários: eu vou orar até a luz voltar. Deixe seu like para que essa mensagem alcance alguém que está lutando silenciosamente. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo princípios profundos que moldaram homens como Wesley e que podem fortalecer sua própria caminhada, porque no final maturidade não é nunca desanimar. É nunca parar de orar quando o desânimo chega.